A gente teve reforma tributária recentemente. Eu fui num evento, foi início da semana anterior, e aí tinha uma pesquisa lá sobre a visão da reforma, e as opiniões eram muito divididas, assim. Tinha muita gente falando que não via com bons olhos, outras pessoas estavam vendo que não concordavam, que simplificava. Existe um debate muito grande, e o tributário no Brasil sempre foi, assim, um bicho de sete cabeças. Qual que é a sua opinião sobre a reforma? Ela simplifica a regra do jogo? Esses dados que às vezes assustam, né, de alíquotas maiores, alíquotas, gigantescas em relação ao resto do mundo, são de fato ruins? Como é que você enxerga o texto que a gente tem hoje? Olha, eu fui talvez um dos principais críticos dessa reforma tributária do consumo, agora a emenda constitucional 132, já com um projeto de lei complementar aprovado também, ainda faltando mais um projeto de lei complementar que é o do Comitê Gestor do IBS, né, que vai ser o imposto a substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. E eu fui crítico porque eu entendo que essa reforma ela deu um passo maior que a perna. Ela vira de ponta cabeça o capítulo de finanças e tributação da Constituição, tem uma transição muito longa, vai criar complexidades do ponto de vista do contencioso tributário, dos custos de compliance para as empresas, quer dizer, o custo de cumprir com as obrigações junto aos fiscos, e vai criar também problemas do ponto de vista de governança federativa desse novo imposto. A CBS, que vai juntar o PIS/PASEP e a COFINS, essa vai dar certo, porque essa, na verdade, o PIS/PASEP e a COFINS, eles já são a mesma coisa, né? Eles são o mesmo bicho nessa selva tributária. Só que eles são hoje separados. O que está se fazendo é juntar os dois. A transição vai ser de 2 anos, está resolvido. A Receita Federal tem expertise para cuidar desse imposto. O contencioso vai ficar concentrado também aonde já está hoje, que é no CARF, que é o Contencioso Administrativo Federal Tributário. O problema, e aí a minha grande preocupação sobre o que vai acontecer, e essa também certamente é a preocupação do setor produtivo, que em geral apoiou a reforma, vale dizer, senão ela não teria passado no Congresso. É quanto ao IBS, né, que vai juntar o ICMS estadual e o ISS municipal. O ICMS, que é o principal imposto do Brasil em termos de importância, de valor, etc., hoje é comandado pelos estados. Cada estado tem o seu ICMS, arrecada, devolve crédito, tem os seus regimes, tem as suas exceções. Existe o CONFAS, que é o Conselho, o Comitê de Política Fazendária, que reúne todos os secretários e secretárias estaduais, e que foi criado nos anos 70 para dirimir conflitos, para decidir sobre benefícios fiscais, incentivos e tal. Essa lógica toda vai mudar, vai acabar. Você vai ter um comitê gestor, que no início chamava Agência Centralizadora, era um nome que eu brinco que era mais fiel à causa, né? Porque de fato é isso que ele é uma agência centralizadora. E esse comitê vai a todos governar, porque ele vai ter 54 membros, ele vai exarar o regulamento do novo imposto, ele vai arrecadar, vai partilhar os recursos com estados e municípios, vai devolver crédito para contribuinte, vai dirimir questões por exemplo, divergências entre autos de infração que podem acontecer no país inteiro. Então ele vai ser o todo-poderoso, na verdade. Para ele ser mais poderoso que qualquer estado, só vai precisar agora escolher as cores da bandeira e o hino do comitê gestor. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o governador Tarcísio hoje, a gente consumiu esse copo de água aqui, o que acontece com o ICMS? Na hora entra na conta única do Estado no Banco do Brasil. Consumiu, entrou. Com o comitê gestor, vai lá para a conta do comitê gestor esse recurso. E daí o comitê gestor vai decidir: olha, esse pedacinho aqui pertence ao município de São Paulo, esse outro pertence ao Estado. E essa parte aqui eu vou devolver o crédito para o contribuinte, porque teve geração de crédito aqui ao longo da cadeia, etc, etc, na compra de insumos. A chance disso dar certo é próxima de zero. Só vai dar certo se tiver uma mega centralização e se esse comitê tiver tanto poder que vai ser mais importante que a Receita Federal. Porque quem vão ser os servidores que vão cuidar de tudo isso? Os advogados, os procuradores. Eles vão requisitar toda essa mão de obra que hoje está em cada um dos estados e os interesses federativos. E se um auto de infração lavrado contra uma empresa do estado de São Paulo cair na mão de um outro estado que tenha interesses contrários ao do estado de São Paulo? Quem que vai resolver isso?
Então, por isso que a lei do comitê gestor, que é a mais importante, até agora não foi aprovada, porque eles não conseguiram resolver esse problema ainda. Tudo isso para mostrar para você que a reforma, quando você conversa com economistas, meu amigo Samuel Pessoa, por exemplo, ele fala: não, mas tem 172 países que adotaram e olha como melhorou, eles crescem mais do que o Brasil, porque simplifica. Só que o diabo mora nos detalhes, meu amigo. E o regime brasileiro é totalmente diferente de cada um desses 172 países que normalmente são usados para fins de comparação. Tanto é diferente que, para dar certo, para aprovar a emenda constitucional, que é a reforma tributária do consumo, o preço que se pagou foi altíssimo. Primeiro preço, uma transição de 50 anos. Ah, mas o IBS já vai começar no curto prazo e até 2033 vai ter a transição terminada. Aparentemente, ou a promessa é essa. Mas o que vai acontecer quando chegar lá em 2032, né, que é o último ano da transição? Como as alíquotas do ICMS e do ISS, elas vão reduzindo 10% ao ano a partir de 2029, então 29, 30, 31, 32. Quando chegar em dezembro de 32, as alíquotas do ICMS vão corresponder a 60% das alíquotas atuais. Algum gênio da raça com certeza vai propor no Congresso para postergar por mais 10 anos, porque a dependência de alguns estados conhecidos, né, dos chamados incentivos fiscais e da guerra fiscal é muito grande. Por isso que eles jogaram para frente e por isso que conseguiu aprovar. Qual foi o segundo fator que levou a conseguir aprovar? Uma brincadeira de quase R$ 1 trilhão que está sendo colocada num fundo. Fundo esse que vai servir para jogar dinheiro de helicóptero para os estados. O Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse fundo começa já em 2025 com 8 bilhões e esses aportes vão crescendo, né? Tem esse fundo e tem o fundo de compensação pelo fim da guerra fiscal. Quando você junta os dois até 2043 e soma tudo que vai ser aportado pela viúva de sempre, que é a União, dá 790 bilhões de reais. Então esse é o segundo custo que foi pago para aprovar uma reforma que, a meu ver, tem um risco grande de não dar certo. E se você olhar para as outras reformas que nós já tivemos no nosso IVA, porque o ICMS é um IVA, né? Sempre houve uma contra-reforma logo depois para fazer ajustes. O que eu espero, né? Como isso já é uma realidade e não vai mais voltar atrás, pelo menos não no curto prazo, que a gente consiga ter uma regulamentação adequada e que haja transparência, pelo menos, né? E que os atores envolvidos, principalmente dos governos regionais, que têm experiência com o ICMS, né? Eu vejo aqui em São Paulo o que os auditores fiscais aqui conhecem do riscado do ICMS, o comitê gestor vai demorar 1000 anos para conseguir aprender, entendeu? Então você vai ter que aproveitar também esse conhecimento, essa experiência, e isso não vai ser fácil, porque aí você vai envolver interesses diferentes numa única entidade. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar, né?